Cadu, você tem 3 minutos para a sua pergunta desse segundo bloco. Ok. Então, o senhor Anderson Apolinário, né? Ele falou da questão de quebrar os princípios para descrever um movimento sectário, tem que quebrar esses princípios, dessas colunas estabelecidas que eles criam aí em Trindade, falou aí da natureza de Cristo, a imortalidade e por aí vai, né? Só que nós, dentro dos escritos de Ellen White, tem um escrito dela que eu vou tentar localizar aqui, que ela diz ser uma luz menor para se chegar à luz maior. Eu quero fazer a pergunta em cima desse escrito dela, que eu vou tentar localizar aqui para o Apolinário. Só um minutinho aqui, deixa eu olhar aqui, procurar aqui. Vamos formular a pergunta em cima dessa declaração que ela faz de ser uma luz menor. Carta 130, 1911. Quer que eu leio? Certo. Não, eu vou fazer a pergunta, ela bem objetiva. Você, né, que é um adventista, e no início aí disse que não é advogado e tal, não ia defender basicamente a instituição. Mas a minha pergunta é, Ellen White se colocando como uma luz menor para se chegar ao entendimento da luz maior, né, no caso a Bíblia, né, a Bíblia Sagrada. Você entende que há nesse sentido aí, que quando ela coloca ser essa luz menor, você entende que todo adventista, para compreender as escrituras de Ellen, tem que ser de acordo com o que ela deixou escrito? Você acredita que ela não se equivocou demais, se exaltou nesse ponto aí? Pode responder. Vamos lá. 5 minutos. Nós estamos no terceiro bloco, tá, pessoal? Perfeito. Vamos lá. Se eu acredito que um adventista crê que para entender a Bíblia tem que ler Ellen White? Não, isso não está escrito. A própria Ellen White fala sobre isso. E eu quero ler o texto para você. Tudo bem? Vamos lá. O Senhor deseja que estudeis a Bíblia. Ela fala estudeis Ellen White? Não. Ela fala... Eu vou ler de novo, caso alguém não entendeu. Simplesmente no texto. Cadu, perdoe-me, querido. Só um minuto, tá bom? Cadu, deixa ele responder, tá? Obrigado, lindão. Vamos lá, ó. Eu volto... Por favor, eu já perdi o foco. Você pode zerar de novo, por gentileza, Sandra? Sim, tá zerado. Ok. Primeiro eu vou responder. Vamos lá, pessoal, desculpa. A pergunta é, se eu acredito que os adventistas, para entender a Bíblia completamente, precisa chegar a Ellen White para explicar. Não, Ellen White não fala isso. Ellen White não fala isso. Isso é coisa de quem quer realmente acusar. E eu quero ler um texto para você. Ó. O Senhor deseja que estudeis a Bíblia. Ela fala Bíblia, não Ellen White. Primeiro eu quero deixar bem claro uma coisa. Ellen White não é Bíblia. Ellen White não é Bíblia. Os escritos de Ellen White não substituem de maneira nenhuma a Bíblia. Porque lembra os princípios da coluna de Solis Escritura, o princípio da reforma, e eu dei um livro para vocês confirmarem. Gente, quem está assistindo, leia Nisto Cremos. Você vai ver o primeiro tópico, Escritura Sagrada. Ellen White não é Bíblia, não substitui a Bíblia. E eu vou ler o trecho dela aqui, ó. O Senhor deseja que estudeis a Bíblia. Ele não deu alguma luz, alguma luz adicional para tomar o lugar da sua palavra. Eu vou ler de novo, Cadu. Vamos lá, é simples fato de interpretação. O Senhor, Deus, deseja que estudeis o quê? A Bíblia. Ele não deu alguma luz adicional para tomar o lugar da sua palavra. Não deu para tomar o lugar da sua palavra. Essa luz deve conduzir as mentes confusas, as que não têm um entendimento claro para entender
toda parte, as confusas, a sua palavra, a qual se for comida e assimilada, é como o sangue que dá vida à alma. Olha só, ela está falando da Bíblia. Então serão vistas boas obras, como luz brilhando nas trevas. Olha a luz a quem ela se refere. O Senhor deseja que estudeis a Bíblia. Ele não deu alguma luz adicional para tomar lugar à sua palavra. Ela deixou bem claro. E isso está em Cartas, página 130, 1901. Obter prova da Bíblia. No trabalho público, não torneis proeminente, nem citeis o que a irmã Ellen White tem escrito. Olha só, gente, o que eu estou citando são documentos adventistas, tá bom? Não são de outros, não. No trabalho público, nem torneis proeminente, nem citeis a irmã White tem escrito, como autoridade para apoiar vossas posições. Fazer isso não aumentará a fé dos testemunhos. Apresentai vossas provas claras e simples da palavra de Deus. Da palavra de Deus. O que eu citei aqui é a Bíblia. Quando eu citei Paulo, quando eu citei a escatologia, tudo bem? Nem usei. Olha, ela fala, nem usei. Tudo bem? Então, olha só. A sua palavra, Deus conferiu aos homens o conhecimento necessário à salvação. Olha outro ponto, olha outra coluna, Cadu. Tá vendo outro ponto? A coluna, salvação, soteriologia. E a Ellen White está dizendo aqui, a sua palavra, Deus conferiu aos homens o conhecimento necessário à salvação. A Santa Escritura deve ser aceita como a autorizada e infalível revelação da sua vontade. Você pode encontrar essa citação dela, tá? Entendimento de Ellen White, como seus escritos relacionam com as escrituras. Você vai encontrar a página Grande Conflito, da página 9 até a 11. Você pode encontrar esse trecho que eu citei para você. Então, Ellen White, primeiro, não é Bíblia. Ela não substitui a Bíblia. A própria Ellen White fala, olha, busquei a Bíblia. Em primeiro, os meus escritos nem se têm em público, para não causar, é para vocês. É para vocês, aquelas mentes confusas que ainda não querem ler a Bíblia, não querem estudar, ela fala assim, pouca importância vocês têm dado à Bíblia nesse momento. Agora, se vocês compreenderem o que eu estou dizendo, vocês vão ter uma claridade maior à Bíblia. Sabe o que é o Espírito de Profecia ensina? O Espírito de Profecia ensina... O Espírito de Profecia ensina... Pode completar. Pode. O Espírito de Profecia ensina... que é o testemunho de Cristo. Você pode ver Miller tratando sobre isso. John Wesley, ou o pai da Reforma, Lutero, todos os escritos dele é uma luz que leva a luz maior, é uma luz menor que leva a luz maior. Nós não entendemos o Espírito de Profecia como cessado. Somos continuistas. Amém. Apolinário. Cadu? Você tem 5 minutos para sua réplica. Ok. Então, o Apolinário, ele tirou a âncora do argumento dele, que era em cima da pergunta que eu fiz. A pergunta que era para ele responder se essa luz maior, né, o entendimento que os adventistas têm dessa luz menor através dos escritos para ter uma compreensão da Bíblia. Foi essa pergunta. Ele levou para outro texto, ele levou para outro escrito. Eu queria que ele analisasse o escrito em específico que foi formulada a pergunta, né? Mas ele mudou para outro, né? Se ela se equivocou ao falar que os escritos dela ali é uma luz menor para se chegar a maior. Ela diz categoricamente, né? Eu sou uma luz menor para chegar a entender, a compreender as escrituras. É ela que diz. Não sou eu que estou dizendo, é o escrito dela que diz. Ele foi em outro texto dela, né, em outra citação dela, que não sei por que carga d'água ele fez isso, talvez para tirar um enfoque da questão. Mas o que acontece? Eu vou fazer uma citação aqui do escrito dela, de Testemunho Seleto, na edição de 1956, na página 356. Aí eu vou perguntar se isso caracteriza uma seita ou não. Ela diz assim, no escrito segundo Seletos 2, 1956, página 356. No mundo só existe uma igreja que presentemente
se acha na brecha, tapando o muro e restaurando os lugares assolados. Agora, se essa citação dela aqui, os adventistas seguem a orientação profética de Ellen White, que era integrante do movimento de Miller. Ela era integrante desse movimento de Miller, cujos escritos para eles são de igual valor dos escritores bíblicos. Mas essa característica da seita é o exclusivismo, porque a adventista ela não deixa de manifestar essa característica dizendo justamente essa citação, que no mundo existe apenas essa igreja que representa, né, que presentemente ela se coloca na brecha, tapando os muros nos lugares assolados. Então ela se caracteriza colocando aqui como uma exclusivista, né? Exclusivista dentro dessa citação da própria Ellen White. Eu queria que o Apolinário pudesse comentar sobre essa citação dela. Se ela seguindo as orientações proféticas de Miller, né, no que diz respeito àquela questão de Daniel 8:4, trabalhando toda aquela contextualização histórica, né? Então, se isso não caracteriza uma seita, o exclusivismo que ela deixa claro nesse texto aqui dos Testemunhos Seletos, na segunda edição, né, de 1956, na página 356. Porque todos os adventistas seguem essas orientações proféticas de Ellen White. E essas orientações dela foram embasadas, né, no movimento de Miller. Né? Então ela aderiu todo esse escopo de pensamento de Miller, da questão profética ali dos dias, né? Então ela faz essa citação e é muito forte, né? Porque se colocando como uma igreja exclusivista, né, no mundo só existe ela, então eu não vejo assim, eu não vejo as demais igrejas, né, se posicionando dessa forma, exclusivista no sentido de dizer que é a única, né, dizer que é a única igreja perfeita, né, e se coloca nessa posição sobre as demais, né, sobre as demais igrejas. Então eu queria que ele comentasse sobre esse escrito dela, Testemunho Seleto, página 2, né, da edição de 1956. Tem o tempo, Sandra? Você tem. Tem um minutinho ainda aí. Porque foi trabalhada aqui a questão de seita, de movimento sectário, né, desde o início. Então, eu queria colocar aqui, acrescentar dentro da minha argumentação o que a igreja adventista, ela trabalha muito com a adição, né, a adição de conteúdos, que ela adiciona, ela coloca a Ellen White como autoridade de pé de igualdade, né, com alguns escritos da Bíblia, né, uma adição a conteúdos, né, o que a Bíblia não diz, há uma adição do que ela acrescenta, né. Existe também conteúdos que ela subtrai do que existe, tirando, né. Então são operações dentro da aritmética, né, usa tanto a adição como a subtração. Ellen White, ela faz isso. Deu seu tempo, Cadu. 3 minutos, Apolinário, a sua pergunta. Primeiramente, o texto foi lido, foi claro. Eu queria saber, gente, exclusivismo. Vamos ser sinceros uns com os outros. Vamos lá, vamos trabalhar sinceridade aqui, honestidade. Exclusivismo. Primeiro eu quero perguntar, para criar minha pergunta, eu vou falar sobre o sensacionista, tá? O sensacionista e o continuista. Eu já falei sobre isso, eu vou reformar. Nós somos continuistas. Agora é uma seita porque nós acreditamos no dom de profecia? Desculpa, a Assembleia de Deus tem um profeta em cada igreja, às vezes mais do que um. Às vezes mais do que um. Então, ser profeta faz uma denominação ser seita? Então, desculpa, a igreja, a Assembleia, algumas batistas, pentecostais, reformadas, são também seitas. Cadu, a definição de seita não é essa, querido. É teologia que nós estamos tratando. Heresiologia. Não é essa a definição. Não é essa. Então, veja só. A Ellen White fala que nós somos exclusivistas. A minha pergunta é essa.
mostre o texto aí de exclusivismo da Igreja Adventista. Testemunho Seleto, página edição 12 de 1956. Lê para nós e eu termino. Eu dou o meu tempinho, lê para nós. Eu posso, só um minuto. Então, peraí. Então pausa o tempo, por favor. Você vai ler para nós, eu vou dar o tempinho da leitura. Ó, isso, vamos lá. Ela diz assim, testemunho seleto. Ó, no mundo só existe uma igreja, presentemente, que se acha na brecha, tapando os muros e restaurando os lugares assolados. Então, ao início da frase, no mundo só existe uma igreja. É claro que ela não está falando aqui da Assembleia de Deus, não está falando da presbiteriana, da batista, né? Ela está falando aqui, se isso não caracteriza exclusivismo, é o quê? Me defina o que é exclusivismo. Porque no início ela começa falando. Só existe uma, né, aqui no texto aqui, Testemunhos Seletos, edição 2, de 1956, página 356. No mundo só existe uma igreja que presentemente se acha na brecha, tapando os muros e restaurando os lugares assolados. Então, meu querido, se isso aqui não é exclusivismo, me dê definições do que é exclusivismo, por favor. Vamos lá. Cadu, isso não é exclusivismo. Quando ela fala da igreja, ela não fala somente meu daqueles querido, salvos. O texto inicial. Não, Cadu, é minha vez. Cadu, é minha Calma vez. Calma aí. Querido. Tá, Lindão, mas só que tu deu. Mas, Apolinário, vamos lá. Tu deu oportunidade para ele. Eu dei oportunidade para ler. E sim. Ele já leu. Mas agora minha réplica continua. Vamos lá. Não, você não está fazendo a réplica. Agora é a sua pergunta para o último bloco, tá? Isso, sua pergunta para o último bloco, tá bom? 1 minuto. Vamos lá. Eu quero o texto. Esse texto não fala sobre a Igreja Adventista ser a única salva. Isso não é exclusivismo. É a única que está tratando... Não, deixa eu fazer a pergunta, querido, por favor. Calma, Cadu. A última pergunta... A pergunta é, mostra o texto que fala sobre exclusivismo. Eu, na minha réplica, eu vou mostrar claramente que ela não fala sobre só uma igreja. E você não pode tirar esse texto fora do contexto dizendo que esse é um texto exclusivista. Agora, a minha pergunta é essa, tá? Mostre um texto. Você vai continuar nesse? Pode continuar que eu vou aguardar a minha réplica. Vamos lá. Certo. Cadu, 5 minutos. Certo. Por quê? Por que eu fiz a citação, Sandra, desse testemunho seleto dela? Para provar que a adventista é uma seita. Né? Os adventistas do sétimo dia seguem orientação profética de Ellen White. Né? Ela se coloca aqui nesse testemunho seleto. Olha como inicia a frase aqui. Ó. Vou ler a frase aqui. No mundo só existe uma igreja. Né? Quando ela coloca no mundo só existe uma igreja, é claro que ela está falando aqui da igreja adventista, né? Presentemente, né? Presente, que se acha na brecha, tapando os muros e restaurando os lugares assolados. Então, o que ela trabalha aqui dentro desse texto aqui é um exclusivismo nítido, mas claro, como costuma dizer o Valdinei, mas claro que a luz ao sol do meio-dia. Meu querido, quando ela coloca aqui, no mundo só existe uma, né? Ela não está trabalhando várias. Ela não está trabalhando várias igrejas aqui, porque uma é um artigo definido aqui. Né? Então só existe uma. Então se isso aqui não, pela lógica, vamos trabalhar a questão de lógica aqui. Se pela lógica aqui não é exclusivismo, o que seria? O que seria? Eu quero que o Apolinário ele faça a análise do texto de Segundo Seletos, edição de 1956, da página 356. Porque ele está dizendo que vai... que Ellen White está passando a ideia de não estar falando por si só, ou se definindo, ou se descrevendo como uma igreja exclusivista. Porque se nós vamos pegar como base a orientação profética dela, de Ellen White, que era integrante do movimento de Miller, que os escritos, para eles, são de igual valor aos escritos bíblicos, e ele abandona essa prática e ela dá continuidade.
Mas uma característica das seitas é o exclusivismo. É o exclusivismo. E aqui no texto não deixa claro isso. Está muito claro. É só ler. A pessoa com o mínimo tirando o óculos da sua religiosidade, das suas doutrinas, vai entender isso aqui. Pelo amor de Jesus Cristo, está muito claro aqui. No mundo só existe uma igreja que presentemente se acha na brecha, tapando os muros e restaurando os lugares assolados. Se isso não é exclusivismo, o que é? Pelo amor de Jesus Cristo, uma pessoa de 5 anos faz uma leitura dessa e está nítido, ela colocando como único. O exclusivismo é característica de movimento sectário de uma igreja que é uma seita, exclusivismo. Como é que eu posso dizer que a igreja, eu sou da Assembleia de Deus, Nação de Madureira, como é que eu posso dizer que a minha igreja, a Assembleia de Deus, ela é a única igreja, né? E eu coloco o texto de Tiago lá, que Tiago diz que em trabalhando essa questão, a igreja adventista não pode dizer que só ela que cuida dos órfãos, das viúvas do necessitado, que todas as igrejas elas fazem esse trabalho. Então, quando ela traz essa questão para si, ela traz um exclusivismo. Isso é inadmissível a gente fazer. Eu, pelo menos, eu tenho um entendimento que não tem igreja aqui nesse plano aqui, que seja uma igreja que seja uma igreja assim, exclusivista, no ponto de dizer que só ela que é a perfeita, que ela é a igreja de Deus. Né? Então, dentro desse texto que eu coloco toda a força argumentativa que eu quero que ele explique aqui, como ele disse aí na argumentação, em contra-resposta, ele disse que não, eu vou provar que ela não está falando ali de exclusivismo no texto. Então eu vou aguardar que ele possa contextualizar e trazer clareza diante desse texto. O Apolinário vai fazer a sua réplica, tá? 5 minutos, Apolinário, fique à vontade. Valeu, Ronaldo. Bem, eu falei que ia aprovar e você ficou no mesmo texto, querido. Isso eu já falei, é um nível falta de leitura, tá? Não, vamos lá. Só um minuto, é o meu tempo, Cadu. Você vai falar, como isso é inadmissível? Por isso é uma seita. Eu falei, não fere as colunas. Primeiramente, porque você está lendo errado. Quando fala igreja de Cristo, fala em toda a sua igreja de Cristo. E eu vou citar aqui outros escritos dela que falam sobre isso. Texto fora de contexto gera um pretexto. Então vamos lá. Deus tem filhos. O que são filhos? Filhos de Deus são cristãos, aqueles fiéis, os filhos de Deus, aqueles que realmente creem em Cristo. Deus tem filhos, muitos deles nas igrejas protestantes. Peraí, nas igrejas protestantes, não é a igreja adventista. Olha o exclusivismo, hein? É um grande número nas igrejas e um grande número nas igrejas católicas. Peraí, ela falou da igreja católica. Olha que legal, não é adventista. Que são mais fiéis a obedecer à luz para proceder de acordo com seu conhecimento do que o grande número entre os adventistas. Peraí. Gente, você que está assistindo aí, você entendeu a situação? Eu vou falar de novo. O Cadu acusou a igreja adventista de exclusivismo quando ela fala da igreja universal. E ela fala que Deus tem levantado um povo diferente para despertar essa igreja. Porque esse é o trabalho da profecia. Sem profecia, o povo se corrompe. Isso é Bíblia. Agora, olha o que ela lê aqui, olha o que ela fala. Deus tem filho, muito deles, na igreja protestante. Olha, protestantes, plural, hein? É mais que um, hein? Não é a igreja adventista só, não. Hein? E um grande número nas igrejas católicas. Católico, não é adventista, que são mais fiéis, olha a comparação, a obedecer à luz para proceder de acordo com o seu conhecimento do que um grande número de adventistas. Observadores do sábio que não andam na luz. Olha só, hein? Olha a comparação que ela fala. Olha só, o Senhor quer que a mensagem da verdade seja proclamada para que os protestantes sejam advertidos e despertados para a verdadeira condição das coisas que consideram o valor do privilégio da liberdade religiosa, que tem desfrutado há muito tempo.
Isso você pode ver Mensagens Escolhidas, volume 3, página 386. Olha só, aí ela fala assim, ó, em que corporações, Cadu, presta atenção, você que está me assistindo, presta atenção nessa palavra, em que corporações religiosas se encontra hoje a maior parte dos seguidores de Cristo? Ela faz uma pergunta, aí ela responde, sem dúvida, nas várias, Cadu, várias igrejas que professam a fé protestante. Ellen White está falando isso. Isso é exclusivismo? Isso é exclusivismo? Vamos ser sinceros uns com os outros. Vamos ser sinceros uns com os outros. Tirar um texto fora de um contexto. Eu tenho certeza que você não leu o livro. Você só pegou esse trecho. É o que eu falo. E olha só, eu vou ler de novo. Em que corporações religiosas se encontra hoje, a maioria da parte dos seguidores de Cristo? Seguidores de Cristo é cristão, né? Aqueles que são salvos por Cristo? Sem dúvida, ela fala. Nas várias igrejas que professam a fé protestante. O Grande Conflito, página 383. Outra, é certo que há verdadeiros cristãos na comunhão católica romana, olha só, e não é adventista, olha o exclusivismo aí, ó. Milhares na dita igreja estão servindo a Deus segundo a melhor luz que possui. Olha só, hein? Segundo a melhor luz que possui. Não se lhe permite acesso à sua palavra. Um minuto. E portanto, não consegue distinguir a verdade. E olha, ela fala, ó, há muitos mais fora do que dentro. Muitos mais fora do que dentro. Eu queria ler, querido, eu citei para vocês, Nisto Cremos, página 305. Leia, olha o que fala aqui, ó. Cadu, os adventistas do sétimo dia acreditam que os escritos de Ellen White não constituem um substituto para a Bíblia. Não podem ser colocados no mesmo nível. Não podem ser colocados no mesmo nível das escrituras. Você falou que nós colocamos exclusivismo e nós colocamos ela como o mesmo nível. Não. Página 305, Nisto Cremos. Não pode ser colocado. As escrituras sagradas ocupam posições únicas de sólidas escrituras. Lembra? Pois são um único padrão pelo qual os seus escritos, ou quaisquer outra. Olha, ela não coloca só o dela, hein? Cadê o exclusivismo aí? Ela não coloca só o dela. Ou quaisquer outro, ó, deve ser julgado, ao qual deve ser subordinados. Isso, agora considerações finais. Cadu, você tem 2 minutos. Ok, eu quero agradecer ao Ronaldo Lima, agradecer a Sandra Batistella, né? Batistella. Agradecer a todos aí que acompanharam. Para mim, não foi assim o esperado, né? Esse debate houve muitas questões aí de falta de uma, assim, não por parte da plataforma, né? Da internet caindo, travando, hora voltava, hora não voltava, mas é o que eu disse a priori, né? A construção do conhecimento é nas divergências de correntes teológicas, né? Eu argumento dentro do campo do respeito, né? Da ética, do equilíbrio. Só que o Apolinário falou algo, só para resumir aqui, ele falou que iria fazer o comentário em cima do texto que eu citei, né, dos segundos seletos, né, ele mudou para outro, ele tirou o enfoque da pergunta para outro, porque assim, se é feita uma abordagem específica, né, se a minha âncora argumentativa está naquele texto, eu tenho que analisar aquele texto primeiro. Eu analiso aquele texto primeiro para mim ir para o outro, para me passar para o outro. Não é o outro que está sendo analisado, o outro texto. O que está sendo analisado é esse texto aqui em específico. Né? Quando ele diz assim, eu vou provar que ali não é exclusivismo, ele utilizou outro texto, mas não trabalhou aquele que fala que é exclusivismo. Tá entendendo? Então, assim, mas tudo bem. Entendo que no debate existem essas manobras, assim, é um pouco complicado a gente saber lidar ainda com um debate mais técnico, né? Mas
parabéns aí para todos aí que faz a estrutura, o canal Apologética, a Arena Apologética, né? Tá de parabéns pelos debates, a condução do debate, a Sandra, uma mediadora muito equilibrada, muito coerente, né? Deus abençoe sua vida, Deus abençoe o Ronaldo, Deus abençoe o Apolinário. Aquele abraço, Deus abençoe a todos. Meu grande amigo Apolinário, vamos lá, 2 minutos para as suas considerações finais. Deus abençoe sua vida. Amém. Primeiramente, agradecer a todos, né, Ronaldo Lima, também a Sandra, ao Cadu, né? Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui. Bem, o que eu disse, a minha declaração inicial também, não estou aqui como advogado, né, da Igreja Adventista, mas estou aqui para realmente mostrar a apologética, né? Bem, dentro do tema, dentro do texto apresentado, é onde eu ia chegar. Cadu, me perdoe, eu não consegui terminar, porque o Nisto Cremos, página 305, continua. A própria Ellen White afirma que pouca atenção é dada à Bíblia, né? E deu uma luz menor. Eu ia chegar nessa parte, e depois dessa parte, fala sobre a igreja que é apresentada hoje, vem tapando as brechas, a igreja que vem tapando as brechas, certo? Eu ia continuar, é que não deu tempo mesmo. Me perdoe, em um outro pedaço eu continuo, sem problema. É porque realmente está na sequência aqui do que eu coloquei escrito, tá bom? Mas eu iria chegar assim. Mas os pontos apresentados são mais do que nítidos. Mais do que nítido. Se ela falou que existe mais cristãos fora da Igreja Adventista do que dentro, eu não vejo exclusivismo nisso. Eu acho que você então está lendo o texto errado. Ou ela está louca e falando... Cadu, é minha vez. Ou ela está falando duas coisas... Calma, Cadu. Cadu, lindão, minha vez. Ou ela está falando duas coisas ao contrário. Não. Então, eu já falei, é o nível de leitura. É o nível de leitura. Gente, você que está nos assistindo, também quero agradecer. Veja só. É o que eu falei. Muita gente quer taxar as coisas e não conhece nem a pontuação da sua igreja. Ele falou sobre a Trindade, que a Igreja Adventista não cria na Trindade. Não cria. A Igreja Assembleia de Deus começou no Brasil crendo na Trindade, mas nos Estados Unidos não. E aí? É ponto para eu taxar como seita? Não fere os pontos ali, certo? Teve uma luz progressiva para chegar. Tanto a Assembleia quanto a Adventista. Cadu, beijão, lindão.